nos meus shows, eu tento sempre falar alguma coisa para acolher o público. É muito importante isso. Você não, sei lá, se trazer para você. Eu costumo dizer que eu gosto de, nas primeiras músicas, dependendo do show, eu gosto de trazer o músico, o público, né, pro palco, junto comigo, né? Então, acho isso importante também. Como é que faz isso? Geralmente contar os segredos. você toca uma música daquela que você sabe que vai funcionar, né? Porque nem todo show que eu faço tem roteiro. Aliás, quase nenhum. Acho que o único show que eu tenho realmente um roteiro é o tributo ao Elton John, que a gente tem, porque é uma banda, então a gente tem que ter um set list para poder seguir e não acontecer nenhuma desorganização, né? Mas os shows que eu faço de forma livre, de piano e voz, eu vou literalmente sentindo a temperatura da pista. E às vezes um artifício que a gente tem para poder trazer o público para você logo no início é tocar uma música que a gente sabe que vai funcionar, que aí o pessoal já quebra aquele gelo, né? Já perde aquela inibição, já canta com você e depois fica mais fácil para a gente poder, né, entrar no mindset da galera, né? Irado. Quando a gente vai montar um show, assim, o que tem que ter em mente um artista quando vai montar? Porque você que organiza toda a sua carreira. Você que pensa tipo, então você que monta os seus shows. Como é que é a sua linha de raciocínio pra montar seus shows? Cara, então, hoje em dia, como é que eu vou responder isso? Hoje em dia, tá uma coisa muito natural, porque eu toco, como eu te falei, eu toco na noite, já fiz, assim, show de violão e voz, em barzinho, em quiosque, já fiz. Há mais de 25 anos eu faço. O meu primeiro show que eu fiz, assim, profissionalmente, que eu fui contratado para fazer, foi no Sushi Brasil, em 2000. Eu estava no primeiro semestre de faculdade. Eu lembro que eu fiquei nervoso, era um violão e voz, assim, era praticamente só minha família e mais uma meia dúzia de pessoas, assim, no restaurante que eu estava tocando violão e voz. Mas foi o show que eu fui contactado para fazer, né? Na época eu tinha uma banda, Poesia de Gaia, a gente viajava o Brasil tocando e tal, e rolou essa oportunidade e eu fiz. E aí eu fiquei super nervoso, acordei com dor de garganta, né? Mas acabou que foi super legal. Depois acabei ficando eu lembro como se fosse hoje. Depois eu fiquei uma semana com dor de garganta. Mas até hoje a gente fica meio nervosinho, assim, para entrar no palco e tal, mas assim, acaba que a prática te leva Perfeição. A perfeição, acho que não, porque não existe perfeição. Claro. Mas a prática faz com que você fique pelo menos um pouco mais desprendido do nervosismo, né? E qual era mesmo a pergunta que você falou? Como é que eu roteirizo os meus shows? Como é que você... Qual é a sua linha de... exato. Como é que você roteiriza os seus shows? Então, tem muito roteiro. São tantas músicas que basicamente, na minha opinião, é repertório. Assim, a gente já toca as músicas. E é claro que acontece muito das músicas serem pedidas assim no meio do show. Você já tem aquilo entranhado, Se você já conhece a música, eu com muita tranquilidade eu coloco para ler a harmonia, a cifra, etc. E a gente consegue atender. Mas de maneira geral, eu deixo uma base de repertório só para poder não esquecer, que isso também sempre acontece. Você termina o show e fala, putz, não toquei aquela, teria tudo a ver, tocar Beatles, essa galera aqui, né, de repente, né, mais idosa, tal, seria tudo a ver, tal. Então, assim, eu deixo uma base de repertório para não esquecer, mas no meio do show, eu vou escolhendo, ou mudando de ordem, ou acrescentando músicas novas. Então, Rafael, vamos voltar um pouquinho antes. Você falou de uma banda. Como é que começou assim? Porque você falou, eu comecei a estudar música 3 anos de idade. Aí agora você falou que teve uma banda. Antes disso, assim, de um passo para outro, como é que começou o primeiro show, assim, da sua vida? Primeira sua apresentação? O show, esse que eu falei, foi o primeiro show. Eu já tinha feito, assim, showcase. Eu participei do Centro Musical Antônio Adolfo. Eu estudei lá também. Então, eu sou muito grato, aprendi demais com eles. Isso eu tô falando dos meus 12, 13 anos de idade. Né? Então eles tinham, todo final de ano, agora a cada 6 meses, eles tinham showcases, né? Que na minha época era no Ballroom, que hoje acho que não existe mais no Maitá. Eu fiz no Suassuna quando eu fiz com eles. Exatamente. E aquela foi a minha primeira experiência, assim, estando em cima de um palco, tocando pra galera assistir. Mas, é claro, não era contratado para fazer aquilo. E aí, aquilo já dá uma ajuda boa para você, né? Quebrar o gelo, subir no palco, porque é uma função. Hoje em dia, eu estava outro dia pensando, eu estava num dia difícil, numa situação difícil, eu tinha um show contratado, eu tive que subir no palco e tocar. Cara, a gente acaba fazendo aquilo por osmose, a gente faz aquilo de forma natural, né? Falou, cara, eu tô aqui exercendo o meu ofício, eu preciso tocar e cantar. Hoje, apesar de não estar num dia bom, eu vou ter que sentar, tocar e cantar, abrir o sorriso e me conectar com a galera. Isso é fundamental, a gente tem que fazer isso, né?
Não tem como cancelar. Como eu estava te falando da diferença de estar dentro de um escritório, de um escritório, fazendo uma petição, por exemplo, como advogado. Você pode, tá só você, quatro paredes, estou com dor no pé, estou, né, gripado, com febre, etc. Mas você vai lá, senta. Pode demorar um pouco mais, mas você redige a tua petição. Mas para tocar, para se conectar, às vezes com 50, 100, 200 pessoas, é outra história. E, voltando para o roteiro, é isso. Realmente, eu deixo uma base para poder não me confundir, salvo nos shows acompanhados, shows coletivos, né, com banda que eu tenho, que aí a gente usa o mesmo set list, né? E eu lembro que quando a gente começou na Poesia de Gaia, agora que você perguntou, era uma banda que já tinha, eu fui o último a entrar. Então a banda já tinha uma grande magnitude. Tinha um ator na banda que era super famoso, né, na época. Então a gente viajava o Brasil, né, fazia shows maiores, né? Você era cantora, essa banda? Eu era tecladista e backing vocal, tá. né? E aí a gente foi a primeira experiência realmente que eu vi assim de shows maiores. Foi bem emocionante e foram 5 anos de uma dedicação total. Por um acaso coincidiram esses 5 anos com os meus 5 anos de faculdade, né? Então era engraçado porque às vezes eu tinha que viajar, né, na quinta ou na sexta. Eu falava com as minhas amigas para colocar meu nome no trabalho, assim, ninguém pode divulgar isso, né? E aí na segunda-feira eu voltava às vezes atrasado para a aula, mas foi uma época muito muito bacana, assim. E pra pensar na carreira musical, assim, de show, como é que a pessoa desenvolve esse network, desenvolve essa habilidade? Como é que você vê isso? Olha, é interessante também, porque acho que como qualquer trabalho, como qualquer outro produto, você vai ter que vender o seu produto, né? Aham. Que no caso é um serviço. Tanto faz, produto ou serviço, porque às vezes tem um tributo ao Elton John, um tributo a Elvis, um tributo a Roberto Carlos e um show de baile, né? São produtos que você vende, mas você está indo prestar um serviço. E você vai ter que ter gente para vender, né? Então acho que quanto maior o seu network, quanto maior a sua habilidade comercial, a tua assessoria, né? Você tem um time bacana para te assessorar, para você vender. E hoje em dia, né, com rede social, você tem tráfego pago, por exemplo, você expõe o seu trabalho, você faz trabalho de audiovisual, né, constante, alimentando, engajando redes sociais. O boca a boca é muito importante. Eu, por exemplo, o que aconteceu comigo naquele pós-pandemia que eu me referi, eu fiz, assim que a pandemia acabou, eu fiz uma meia dúzia de shows assim, dentro da casa das pessoas, home shows, que eu costumo dizer, e foi legal, foi super legal, as pessoas foram indicando. Então, no boca a boca, né, no Rio de Janeiro, né, não é tão grande assim, é enorme, mas não é tão grande assim, e as coisas foram andando. Então, assim, indicação, network, você entregar tudo que você pode no teu show, você, assim como qualquer outro serviço que você vai prestar, você ter certeza que você está fazendo o máximo que você pode, né? E com isso, você se conectando, você vai acabar andando para frente, que é o que eu espero sempre, andar para frente. E você é muito apaixonado por tudo que você faz. Isso é muito Super. bonito de ver. Como é que você vê a diferença de... Você fala que tá fazendo isso há 25 anos. O que você sente que mudou na cena de 25 anos pra cá? Para um artista que tá começando, o que a pessoa deve fazer hoje? Então, eu sou um super entusiasta do estudo e do show. Assim, acho que a melhor coisa, o melhor laboratório que existe é fazer show, né? Se a gente observou muito, inclusive, sem querer voltar no pós-pandemia, a gente começou a ver diversos artistas que muitas vezes estavam começando, às vezes não tinha feito show, mas já estava lançando uma música, pessoas que estavam aprendendo a tocar violão, já fazendo show, né, pago, né, cantando, tocando, etc. E acho que isso, para mim, foi talvez o meu maior aprendizado, meu maior laboratório foi eu já tenho mais de 5.000 shows que eu já fiz a minha vida inteira, né? Então, assim, é uma coisa que aquela coisa da prática. Você vai praticando, você vai melhorando, você sabe que essa música não funciona, você vai colocar uma outra que funcione, você vai se adaptando ao tipo de público. Quando você chega, você dá aquele reconhecimento de terreno, para ver como é que tá a galera. Você já, tipo, chega na hora e analisa? Às vezes muda tudo. Você chega a faixa etária, os especialistas que lá estão, né? Se é uma molecada, se é uma galera mais velha, tal. Então, assim, às vezes também o local onde você está tocando, né? Então é aquele reconhecimento de terreno que você faz para poder você tendenciar o teu repertório, que para mim, voltando a dizer, o repertório é o mais importante. E você, assim, depois do show, fala com todo mundo?
Se eu falo com todo mundo? Você fala com todo mundo. Ah, eu falo com todo mundo. Você fala com todo mundo. Eu gosto você de sair muito carismático, sim. Aí você tipo, se conecta com as pessoas. Fala mais disso. Sempre que eu posso. Sempre que eu posso. Até para pegar o feedback, né? Acho que é importante a pessoa... Poxa, é o mínimo que a gente pode fazer. A pessoa sai de casa, às vezes, pô, de noite, né? Perde o Big Brother, né? Perde a Fazenda, perde a novela, para poder te assistir. E aí ela assiste o show inteiro. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é colocar minha melhor roupa, meu melhor perfume, fazer o meu show da melhor maneira possível e sair e dar um abraço em cada um, né, que estava lá me assistindo. Né? Claro, às vezes não dá, às vezes é fisicamente impossível, mas sempre que dá, eu desço e saio para agradecer a presença de todos eles por terem saído de casa. Às vezes está chovendo, né? Aqui no Rio a gente tem uma parada, porque quando chove ninguém sai de casa. Eu espero que isso sirva de apelo para a gente poder começar a entender que pode sair de casa com chuva, né? O máximo que vai acontecer é se molhar, né? Mas pode ir no show mesmo com chuva. E eu adoro sair e sentir esse calor humano. Eu sou um cara muito, sei lá, me acho muito carinhoso, uma opinião minha. Sim. Eu me acho muito carinhoso. Eu gosto de receber o feedback da galera, de abraçar as pessoas, de sair do show e agradecer. E tem alguma coisa assim, alguma coisa inusitada que já aconteceu num show? Num show especificamente? Tanto assim, de uma história da plateia quanto uma história de disputa. Já. Pode falar? Vamos lá. Eu tava fazendo show no Shopping Leblon. E aí, tocando lá, uma galera em volta, assim, umas 100 pessoas em volta, eu tocando. E aí, era um piano de cauda, né? Acústico. Que tem aquela bancada grande aqui em cima, chega uma senhorinha, que sem brincadeira, ela devia ter uns 90 anos. E aí ela apoia, assim, no meio do show, ela apoia no meu piano e fala assim, então, eu tocando no meio da música, eu tava tocando, acho que Your Song. I hope you don't mind that I put... Então, Rafael, eu tava pra te falar, eu tava querendo te contar que eu vi sua cachorrinha aqui, e ela começou a conversar comigo. No meio da música. Eu tenho uma cachorrinha parecida com a sua, ela é linda, tal. Eu vi vocês descendo a escadinha, não sei o quê. Essa é uma história. O Shopping Leblon é muito clássico, essas histórias, porque muita gente passando, muita circulação. Né? E eu, no Shopping Leblon, eu levo a minha cachorrinha. Então, eu prendo ela, assim, na poltrona, no banco do piano, e ela fica lá curtindo o show, e eu costumo usar esse óculos, assim, né? Então eu tô tocando, assim, de vez em quando, aí passa o pessoal na escada rolante, assim, olha, mãe, o pianista cego. E eu virei o pianista cego do Leblon da galera lá, entendeu? Tanto que depois eu lembro que logo depois desse ocorrido, 1 semana, 2 semanas depois, eu fui fazer um show no Caiçara, de 93 anos, do clube, e aí chegou a mesma senhorinha, falou com o Comodoro, eu tava lendo um iPad na frente para ler o repertório, e falou assim, mas ele não era cego? Tipo, como é que ele tá lendo, né? Por causa do óculos redondo. Exatamente, por causa do óculos. São várias histórias, né? São várias histórias do meio do show. Teve uma também que chegou lá fica um monte de senhorinha, assim. E aí chegou uma cuidadora dizendo, Rafael, no meio do show também, é aniversário de 100 anos dela. Aniversário de 100 anos da dona fulana que tá ali te assistindo. Ela queria pedir uma música. Eu falei, que maravilha, qual é a música? É My Way. My Way é uma música que eu adoro. Aí eu comecei a tocar e era aniversário de 100 anos dela e eu esqueci que My Way começa com Now, the end is near. Aí eu falei, cara, eu não posso cantar isso, né? Aí eu cantei, Now the end's not near. E aí vai indo, então, porque tem, assim, é público, né? A gente tá andando junto com o público lá, é uma parada. Eu adoro, são os shows que eu mais gosto de fazer, são shows que eu estou, assim, no meio da galera, a galera em volta, pedindo música, esbarrando em você, e vamos nessa. As barradas é a parte que eu menos gosto, mas, enfim, faz parte. Por conta dessa proximidade. Adoro. Calor humano. Qual foi, assim, o show mais desafiador que você já fez? O show mais desafiador que eu fiz na minha vida, para tentar buscar alguma coisa mais recente, foi na Cidade das Artes, no ano passado. Na Cidade das Artes do ano passado, eram 480 lugares, alguma coisa desse tipo, na Barra, né, de onde eu não sou. Eu sou, né, nascido e criado assim na Zona Sul, então eu tinha muita dificuldade de trazer a galera para Barra, etc. Tava uma previsão de chuva assim de pé d'água toró, né? E realmente teve um super pé d'água. E era um ano de eleição, né? O ano, sei lá, eu lembro que eu recebi essa informação
de que eles não iam poder fazer qualquer divulgação. Então eu tive que fazer a divulgação inteira, sozinho, né? Do tributo ao Elton John lá. E a gente conseguiu encher, né? Não lotou, mas a gente conseguiu encher mesmo num sábado à noite, que é um dia, inclusive, que concorre com muitos outros eventos, e estava chovendo demais. Então foi realmente uma uma preparação do show, fora os ensaios, fora o roteiro que a gente mudou, né? O repertório que a gente também adaptou. Um super teatro lindo, maravilhoso, um teatro de câmara. Realmente foi uma experiência incrível e foi muito desafiador. Principalmente no aspecto de trazer as pessoas. E agora desafiador também o próximo, que vai ser o tributo de Tom e Elis. Porque esse eu vou ter que realmente estudar bastante, né, junto com a minha parceira lá, e a gente vai praticamente compor o show do zero. Então também é desafiador, menos pelo número de pessoas, mas agora pelo repertório. E porque aí muda um pouquinho do que você tem. Sai da minha zona de conforto completamente. Esse é um ótimo desafio. Uma coisa que eu adoro, sair da zona de conforto é uma coisa que eu adoro. Rafael, e o que você diria, assim, para um artista que está começando, que sonha em fazer o que você está fazendo? Tem alguma mensagem que você gostaria de passar? Olha, claro, eu acho que a coisa mais importante, como eu já falei, é fazer show. Se você gosta de tocar, seja você um instrumentista, um baixista, baterista, saxofonista, ou se você for cantor, principalmente se tocar junto, é importante praticar. Você não precisa começar fazendo um show num super lugar, né? Você pode começar fazendo shows menores. Eu, por exemplo, comecei fazendo um show na casa dos amigos. Eu era aquele cara que, Rafael, vem no meu aniversário, no dia tal. Posso levar o violão? Eu sempre levava o violão. Eu era aquele cara que pedia para levar o violão para poder animar a festa lá. E aí eu ia lendo no telefone ou na revistinha, como eu falei. Então, para mim, a prática é fundamental, né? Aqui no Rio, a gente até comentou sobre isso. No Rio não, no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas sobretudo aqui no Brasil, tem aquela questão de você optar pela carreira musical, que não é uma coisa fácil, né? É muito comum você dizer que você é músico e as pessoas perguntarem, mas você trabalha com o quê? Tem isso mesmo. E aí acaba que os pais colocam na cabeça dos filhos, né? Que você, claro, você pode ser artista, mas isso não só para música, né? Para arte de maneira geral. Pode ser artista, mas você vai ter que, né, trabalhar com alguma outra coisa, tal, que pode ser uma realidade ou não. Como se hoje em dia alguma carreira fosse segura, né? Exatamente. Conheço, né, artistas que não são obrigatoriamente do mainstream, que não são Lulu Santos ou Elton John, e que sustentam com muita tranquilidade a família, né, há 30, 40 anos. Eu acho que o estudo e a prática são fundamentais. Se fosse para eu dar um conselho para quem está começando e quer começar nessa carreira, é estudar e praticar. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo próprio, né, que na pandemia, por exemplo, como eu estava em casa, né, todo mundo em casa, eu fiquei muito tempo em casa, eu comecei a estudar piano, já tocava, né? E aí eu comecei a estudar, eu comecei a expandir meus horizontes, comecei a aprender outras coisas, fiz cursos de jazz, né? Comecei a melhorar ainda mais a magnitude do meu tocar. Então, realmente, é estudo e prática. E você podendo dividir isso, compartilhar isso com o mundo, tanto melhor. Rafael, muito obrigada por ter vindo. Pode Acabou? deixar... Foi rápido, né? Mas você vai ter que vir mais vezes, que é só começo de conversa. Vamos combinar segunda, quarta e sexta? Mas olha, aproveita esse momento para deixar a mensagem final onde as pessoas podem te encontrar, seus shows. Eu faço toda terça-feira num lugar incrível, que é na Casa Horto, aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Um lugar lindo, mesmo. A comida é maravilhosa, os drinks deliciosos, sem metanol. E, inclusive, às 8 horas, é um lugar incrível, na Pacheco Leão 724, tem um super palco, o som é maravilhoso, né? Eu estou fazendo agora, muito recentemente, começando a fazer às quintas-feiras no Pato com Laranja, na Dias Ferreira, que também é delicioso, é um ambiente mais cozy, mais intimista, né? Aos sábados eu faço no Super Hotel Fairmont, onde eu já estou há 4 anos tocando, né? E eu tenho um carinho incrível por esse lugar. Eu faço aos sábados às 4 horas lá. E, claro, shows particulares, etc. Meu Instagram é @Rafael_Direito, Rafael com F, Rafael_Direito. E assim também no Spotify, Rafael Direito, no YouTube também, Rafael Direito. Vocês estão convidadíssimos. Eu queria até te convidar para cantar uma música comigo qualquer dia. E a gente pode até treinar agora, se você quiser.
to the moon. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, Hold my hand. in other words, Darling, kiss me. fill my heart with sound. And let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Mexe muito, não mexe muito. Muito obrigado, meus amores. Vocês são incríveis. Espero que Manola, retorne sempre. sou um fã. Eu ia até falar sobre isso, porque eu fico impressionado com a quantidade de assuntos aleatórios que você responde com maestria, né? No seu Instagram, que eu fico assim impressionado que você consegue responder os assuntos mais diversos com a mesma naturalidade, às vezes andando. Isso aí é uma coisa que eu vou precisar fazer um estágio contigo para poder aprender. Parabéns, parabéns pelo programa. Eu adorei participar do programa. Espero que a gente se encontre muitas e muitas vezes. Obrigado. Obrigada, Rafael. Eu sempre aprendo muito com você também. Espero que você volte mais vezes.